Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora saiu. Boa noite, assim que realmente está feliz. Eu estou intitulando essa mensagem de hoje de reconciliados e amados. Diga, reconciliados e amados. Diga novamente, reconciliados e amados. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Palavra que você vai sair daqui impactado, porque o que Deus fala através de Romanos capítulo 5 são coisas grandiosas. Encontraram? Amém? Capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 1, tá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Diga, firmes. Na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Ou outras versões diz que nos foi dado. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quero orar com você mais uma vez. Feche os olhos, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, Bispo e pastor de nossas almas, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na congregação do Santo. E em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos prostramos diante de Ti e queremos ouvir a Tua voz. Não queremos ouvir propriamente dito aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas queremos ouvir aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Eu creio que nesta noite, Senhor, Tu já trabalhou tremendamente, Tu já curou, Tu já sarou, Tu já libertou, Senhor, que Tu possa continuar a falar, a libertar, a curar, a salvar através da Tua poderosa palavra, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Quando olhamos para o ato ou o efeito de reconciliar, que segue-se a reconciliação, nos deparamos com algo grandioso, por demais maravilhoso, e que por muitas das vezes se torna incompreensível para muitos em sua totalidade, e imperceptível para outros aos olhos naturais. Não entenderemos o ato ou o efeito da reconciliação olhando pelo prisma natural. Não conseguiremos. Deus, na sua essência, é amor. Na sua plenitude, Ele é santo. Na sua justiça, Ele é imparcial. Não há outro Deus além do nosso Deus. Somente Ele salva, somente Ele cura, somente Ele restaura, somente Ele perdoa, somente Ele justifica o pecador. A questão é, Deus criou o homem para se relacionar com Ele. E quando o homem se desvia dele, peca, pula cerca
e vai para outra extremidade do muro, Deus traça um plano perfeito. Está escrito em sua palavra, em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deus percebe a necessidade de um plano perfeito. Ele mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, pagaria o preço pela desobediência, pela falta de integridade, pela falta de princípio, pela falta de retidão da parte do homem para com o próprio Deus. O preço da desobediência, o preço do pecado, Deus decide pagar. Por quê, pastor? Porque o que era que acontecia no contexto da antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento? O homem pecava, ele se arrependia, mas não bastava só ele se arrepender, ele tinha que pegar um cordeiro sem defeito e levar para o sacerdote fazer propiciação, sacrifício pelo pecado dele. O interessante é que aquele animal, ele era sacrificado fora da comunidade, fora do arraial. Mas interessante, amados, é que o homem ele acelerou o seu processo de pecaminosidade ao ponto dele não mais escolher o cordeiro perfeito. Eles começaram a entregar, fazer sacrifício com todo tipo de animal, com boi, com vaca, era manco, era todo tipo de animal. A Bíblia diz que Deus olha para a sua criação e decide exterminá-la. Mas como na sua essência Deus é misericordioso, como na sua essência Deus é amor, como na sua essência Deus é santo, como Deus na sua essência Ele é justo e imparcial, Ele disse: não, eu não vou destruir porque eu fiz uma aliança com Noé. Vocês lembram da aliança que ele fez com Noé? Quando a terra foi destruída por água, ele disse: nunca mais destruirei a terra com água. Todas as vezes que nós vemos o arco-íris, é Deus mostrando para o homem: olha que eu vim e olha que eu destruí. Eu fiz e faço, eu planto e arranco. Então todas as vezes que o arco-íris aparece, você está vendo a misericórdia de Deus. Porém Deus disse: não, eu não vou destruir. Então se eu não vou destruir, se eu disse que eu não ia destruir mais, eu não posso revogar a minha palavra. Então Deus decide, de repente Deus traça um plano perfeito, e Ele decide descer, Ele decide na pessoa do seu Filho Jesus Cristo encarnar em uma virgem chamada Maria. E o anjo aparece para Maria e diz que quando Maria se depara com aquele anjo na frente dela, diz que ela ficou perplexa. Ela disse: o que é isso? Ele disse: calma, Maria, calma, porque tu achaste graça diante do Senhor. Ela disse: mas meu Senhor, meu, é você, e você dará luz ao filho, e ele será o Salvador do teu povo. Maria diz: riqueza. Agora, como explicar Maria sendo virgem? Costume judaico é quando você era noivo, a noiva ia para a casa do noivo para se conhecerem, para se relacionarem, mas não para coabitarem. Como Maria então iria chegar e dizer isso para José? Ora, não deu outra. Quando Maria conta para José, a Bíblia diz que José decidiu deixar Maria em secreto, porque a comunidade não podia saber o que estava acontecendo, porque Maria corria o risco de se apedrejar. E agora o anjo aparece para José, e diz: José, vier do teu coração, porque este filho que Maria está esperando é gerado pelo Espírito Santo, e é o Salvador do teu povo. Então Deus percebe a necessidade de um plano perfeito. Ele mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, pagaria o preço pela desobediência, pela falta de integridade, pela falta de princípio, pela falta de retidão da parte do homem para com o próprio Deus. O preço da desobediência, o preço do pecado, Deus decide pagar. Quero dizer uma coisa para você. Quando eu falei de Maria agora, eu estou parafraseando, viu? Se você olhar na Bíblia,
Eu não estou falando pé da letra, não. Estou parafraseando. Estou mostrando o pano de fundo para você. Porque Deus não desistiu da sua criação, Deus não desistiu de restaurar o homem. Com isso eu entendo que Deus não desiste de você, Deus não desiste da sua família, Deus não desiste. A vontade do Senhor, a vontade de Deus é que todo ser que respire o louve. Mas para que você possa louvar, você precisa nascer de novo, você precisa ser salvo, você precisa voltar para Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? O primeiro ponto que eu quero ver com você está no versículo 1 e versículo 2. A necessidade da justiça. Diga, a necessidade da justiça. Veja bem. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 1 e 2. A restauração do relacionamento do homem para com Deus só será possível mediante a fé em Cristo. Olha o que há na sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Vamos lá. Eu vou pedir para você abrir alguns textos, tá certo? Para que você possa perceber, ter a percepção. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim, ó: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Tremendo, é tremendo. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Habitasse nele quem? Habitasse em Cristo Jesus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz do Calvário, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, quando depositamos nossa fé em Jesus, recebemos os benefícios dessa justiça. Que benefícios são esses? Qual o primeiro benefício que eu recebo quando eu me achego do trono da graça? Quando eu entrego a minha vida a Cristo, quando eu confesso Ele como meu único suficiente Salvador, qual é o primeiro benefício que eu recebo? Temos paz com Deus. É incrível. O primeiro benefício que você recebe quando você confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador é a paz com Deus. Temos acesso à sua presença, nos relacionamos com Ele novamente. Éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Porém, qual foi a condição que Jesus colocou para sermos amigos dele? Eu costumo dizer que a salvação, ela não é de graça. Ela não é de graça. Ela é por graça. Porém, Jesus diz assim, ó: eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigos. Mas qual a condição que Jesus coloca para que nós sejamos amigos dele? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Ele diz assim, ó: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É tremendo, amado. É incrível. Eu amo Jesus, porque Jesus ele se relaciona assim de uma maneira maravilhosamente bem. Oh, Deus amado. Qual é outro benefício que eu ganho, que você recebe, que eu recebo quando confessamos a Cristo, quando nos aproximamos do trono da graça? Qual é o outro benefício? Qual é o primeiro benefício? Paz com Deus. Paz com Deus. O segundo benefício, a graça redentora, que firmará nossos pés, que nos levará diante da presença de Deus. Qual foi a compreensão que o apóstolo Paulo teve em detrimento do ministério de Cristo? Efésios capítulo 3, versículo 6. É bom você notar, né? Diz assim, ó: que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aleluia.
o apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo, ele está declarando que os gentios, que somos nós, que somos o povo fora dos judeus, toda nação fora do judeu é gentil. Então o que acontece? Ele diz que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha, eu fico maravilhado, não sei se vocês lembram, lembra que quando Paulo ele foi preso, ele foi quase apedrejado, né? Ele estava com Silas, tinha uma mulher por nome de Lídia que vendia púrpura. Paulo, procurando um lugar para orar, chegou na beira do rio e conheceu a Lídia que vendia púrpura. Disse que ela era uma mulher temente e uma mulher que amava muito a Deus, porém ela ainda não tinha sido batizada, ela não tinha recebido Cristo ainda. Aí veja o que acontece. Paulo começou a falar, dissertar acerca do testemunho dele e diz que Deus abriu literalmente o coração de Lídia e ela entendeu a palavra, ela entendeu o sacrifício de Jesus e diz que ela e sua casa foram batizadas. Quando ele sai da casa dela e vai para o rio para orar. Diz que todas as vezes que ele passava, se uma jovem se levantava e dizia: esse homem aí, ó, esse homem que vai passando aí, ele é um servo de Deus Altíssimo. Diz que Paulo veio e disse: eu te repreendo em nome de Jesus, deixe ela agora. Ela puxa. Aquela jovem, ela era possuída por um espírito de adivinhação e os seus credores levavam ela para aquele mercado, tipo mercado, para ganhar dinheiro, para ela adivinhar a sorte das pessoas. Havia algo por trás daquela fala. Sabe o que foi que aconteceu? Os credores se revoltaram, pegaram pedras, correram atrás de Paulo e dizem que eles se jogaram no chão, se fizeram de morto, para não morrer de fato. Levaram ele, entregaram ele para as autoridades, prenderam ele no cárcere. Meia-noite, estava Paulo e Silas louvando, adorando o Senhor, quando de repente deu terremoto e as grades dos cárceres despedaçou-se, as portas se abriram. Diz que aquele homem desesperado pegou uma espada e ia se matar, porque ele olhou, não viu Paulo nem os outros prisioneiros. E Paulo grita lá de dentro: não faça isso, nós estamos aqui. Porque se eles perdessem os prisioneiros, eles pagariam com a própria vida. Aí diz que aquele homem se aproxima de Paulo e Silas, limpa as feridas, leva ele para casa e diz: o que é que eu tenho que fazer para receber esse mesmo Deus? Aí Paulo diz: tu creres no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Eu creio nessa promessa. Você tem uma promessa do Senhor. Eu creio que se você creu, se você continuar crendo, você e sua casa servirá ao Senhor. Agora entenda uma coisa: não é porque você creu que sua casa está salva. Não. Existe do tempo. Existe o tempo da espera, no qual você vai se justificar, você vai passar por aflições, você vai passar por tribulações, e você vai testar a sua fé, e você vai, com sua vida, não com palavras, você vai dar testemunhos, e pessoas dentro da sua casa que menearam a cabeça para você, irão se render aos pés do Senhor, e o nome de Deus será glorificado na sua vida. Eu fico maravilhado quando vejo Deus justificar um homem. Eu fico tremendo, porque não existe coisa mais maravilhosa do que justificação. E só quem pode justificar é Deus, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Eu me deparo com textos bíblicos em que Deus justifica o homem. Abra aí rapidinho sua Bíblia, em Gênesis capítulo 5. Gênesis de Deus, capítulo 5, versículo 23 e 24, diz assim: e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Enoque, meu servo, Enoque, meu filho, esse mundo não é digno de você, venha para perto de mim. Tremendo. Deus justificando esse homem. As pastoras, como é que você diz que Deus esse homem está sendo justificado?
justificado pela fé, que o texto não diz, né? Ele não lembrou. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O que eu vejo aí? Eu fico imaginando, será que só precisamos andar com Deus para Ele nos tomar para si? O que acontece é porque Enoque foi uma das exceções do triste refrão. Morreu, né? Enoque não passou por esse coro. Morreu Enoque, não. Enoque foi trasladado. Agora veja, quando o autor escreve Enoque andou com Deus, ele está dizendo literalmente, Enoque viveu para Deus. Ele está dizendo literalmente, Enoque viveu em Deus. Quando ele está falando que Enoque andou com Deus, ele está dizendo que Enoque se moveu em Deus. Aleluia. Volte agora para Hebreus, tá? Quero que você leia, quero que você entenda o que o Senhor está falando conosco nesta noite. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Veja a resposta, viu? Será que Enoque, ele teve fé para andar com Deus? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Viu aí? Olha que coisa maravilhosa. Você tem alcançado o testemunho por agradar a Deus? Para que você precisa ter fé em Deus por meio de Jesus Cristo? Para que eu tenho que ter fé? Para que eu tenho que ter uma fé desenvolvida? Para quê? Simplesmente quero dizer para você nesta noite, você precisa ter uma fé desenvolvida para você agradar a Deus. Você lembra aquele primeiro namorado que você teve? Que você fazia tudo para agradar a ele? Você se pintava até meio-dia estava na sua porta querendo ver você. O seu pai não deixava, sua mãe não deixava, mas ele estava lá. Você fazia de tudo para agradar ele. Você fazia de tudo para agradar seu marido, e às vezes até ele nem compreende, às vezes ele nem reconhece o que você faz para agradá-lo. Não fica aperreada não, não aperreie seu coração não, porque você está fazendo para Deus. Tudo que nós fazemos com excelência, nós estamos fazendo para Deus. Porque quando nós tiramos os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, nós agradamos a Deus. Porque perdemos a oportunidade de olhar para a videira verdadeira de Jesus Cristo. Então, se você tinha dúvida, para que você tem? Não, pastor, eu tenho que ter fé para ter um trabalho melhor. Eu tenho que ter fé, pastor, para desenvolver minha profissão. Eu tenho que ter fé para que eu possa desenvolver os dons que Deus tem me dado. Eu tenho que ter fé, pastor, para poder cantar, eu tenho que ter fé para fazer o que eu não posso fazer. Eu tenho que ter fé para pedir um carro novo. Eu tenho que ter fé para fazer isso, para fazer aquilo. Amado, eu estou dizendo que você tem que ter fé para fazer tudo isso. Eu estou dizendo que a coisa primária da sua fé é para agradar a Deus. Se você agradar a Deus, sabe o que vai acontecer? Porque Enoque andou com ele, agradou ele e Deus levou para ele. Eu vou orar para que Deus não tenha mais para você provar o que é agradar a Deus. Deus disse assim para Abraão: Abraão, olha para mim, Abraão, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então o que você está esperando? Agrade a Deus. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, ou as bênçãos de Deus, está escrito na sua palavra, que elas te perseguirão. Para onde você for, você bota a mão é bênção. Onde você bota a mão é bênção. Onde você pisar é bênção. É terra santa. Onde você olhar, para quem você falar, a palavra que você liberar é vida, é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus, é diante da Bíblia. Isso não é bênção de Deus mediante a teologia da prosperidade. Isso é bênção bíblica. Se você agradar a Deus, se a sua fé for uma fé desenvolvida, uma fé agressiva, as bênçãs do Senhor perseguirão você. Amém? Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Volta nas costas. Você presta
preciso ter fé, diante do nosso tema de hoje, reconciliados e amados, para ser justificado. Sem fé você não é justificado. Para que mais? Para você ter paz. Para que mais? Para você ter acesso ao trono da graça. Para que mais? Para você se gloriar na esperança da glória de Deus. Conta-se uma história e um famoso nadador muito conhecido, ele tinha o costume de correr até a água. Antes dele mergulhar, ele se agachava, colocava o dedo na água, a mão na água, e molhava o seu dedão no pé. Só que a galera é muito curiosa, né? Todas as vezes que estava se preparando para ele entrar na raia, para ele competir, ele chegava perto da piscina, molhava a mão e passava o dedão no pé. Aí o cara chegou para ele e disse: me diga uma coisa, eu não quero ser discordial com você, porque aliás eu sou seu fã, mas por que você, toda vez que você vai mergulhar, você passa a mão na água e molha o seu dedão? Aí ele começou a sorrir e disse: eu te disse, há alguns anos, certa noite, perdi o sono. Aí saí, abri a porta, primeiro eu vesti a minha roupa de banho, né? E fui para a piscina. Subi no trampolim. Quando eu estava lá no trampolim, eu vi uma sombra espelhada. No entanto, eu não acendi a luz, porque a lua nessa noite ela estava esplêndida. Ela estava assim como aqueles dias. Ela estava majestosa. Eu chego na ponta do trampolim para pular, eu vejo a minha imagem refletida lá na frente na parede. O interessante é que, como eu ia pular, eu estava de braços abertos. Quando eu olho e eu percebo, olha, minha imagem está refletida na parede, e a minha imagem formava uma cruz, e aquilo penetrou meu coração de uma maneira muito forte, e eu fui ficando assim. De repente eu me assentei no trampolim e fui levado à minha infância, porque até então eu não era cristão, mas me lembrei que na minha infância me falaram que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E quando eu olhava aquela imagem refletida na parede, eu fechei meus olhos e comecei a ser ministrado pelo privilégio de trazer à minha memória algo tão precioso que me ensinaram na minha infância. Ele disse que o tempo passou, não vou pular mais não. Ele é tão maravilhoso, não vou pular mais. Ele sai do trampolim, né, assim, mergulhando lá de fora. Quando ele chega, se aproxima da beira da piscina para pular, para sua surpresa, ele se deparou com uma piscina vazia. Aquela piscina tinha sido seca à tarde, não tinha água na piscina. A piscina estava seca, vazia. Ficou assombrado, ficou perplexo. E ele começou a vir novamente aquela imagem da cruz. E naquela noite ele relata: a cruz de Cristo salvou-me 2 vezes. Me salvou da morte física e da morte espiritual. Quando nós nos deparamos com a mensagem da cruz, quando você olha para a cruz e você vê Jesus de braços abertos esperando você, dizendo: eu quero, venha, porque eu tenho melhor para você. Quando você se depara com a mensagem da cruz, sabendo que quando você se rende, quando você se dobra, amado, querido, você começa a provar do universo, você começa a provar da vida eterna aqui na terra. Jesus diz que a vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e o Teu Filho a quem Tu enviaste. Esta é a vida eterna. Então a vida eterna começa aqui, hoje, aqui e agora. Amém? Amém. Você crê nisso? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. E o último ponto: maximizando a justiça. É o segundo ponto e último. Versículo 3 e 5, lá de Romanos 5, viu? Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado ou nos foi otorgado. Veja, presta atenção, olha para cá. Veja que quando nos apropriamos destas verdades, nos fortalecemos, somos renovados, as dúvidas são dissipadas, porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito:
mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, versículo 17. Coríntios 2, versículo 3 e 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como não amar, como não exaltar e adorar um Deus como esse? Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Senhor. Quando eu falo em maximizar a justiça de Deus, eu estou dizendo literalmente que precisamos buscar essa compreensão incessantemente, incansavelmente, para entendermos e compreendermos de uma vez por todas que todo esse amor, todo esse cuidado, todos esses livramentos, o sangue derramado, as dores sentidas quando seus pés e suas mãos foram perfuradas, o perdão, a restituição, a restauração, a salvação, não foi por nós. Tudo isso não foi por nós, foi apesar de nós, porque não fizemos nada para merecer. Foi tão somente pelo quão grande amor Ele nos amou. No entanto, essa transformação passa pelo teste do tempo. Não adianta nos enganarmos, porque tudo são flores. Não adianta nos enganarmos pensando que não passaremos mais por lutas, porque existem espécies de flores que têm espinhos. Por exemplo, a coroa de Cristo. Sabia que isso é o nome de uma flor? A coroa de Cristo, acácias espinhosas, flor de marmelo, rosas, amora, preta. Todas elas têm espinhos. Precisamos enfrentar as tribulações confiantes, sabedores que certa tribulação nos levará a ser uma pessoa melhor. Produzirá no homem interior e na mulher interior perseverança, que por sua vez produzirá experiência, e essa experiência trará capacitação para você ajudar outras pessoas que estão passando as mesmas intempéries, as mesmas lutas que você passa hoje em dia. O melhor disso tudo é que a experiência vai produzir esperança. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó poderoso Senhor meu Deus, que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tem. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente me assegurou o Senhor: não será Eliezer o seu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Gênesis capítulo 15, versículo 27. Obrigado, meu. O que foi que Abraão acabou de receber aqui? Ele acabou de receber uma promessa. Eu quero dizer para você que nesta noite há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Nesta noite, desde que nós começamos a louvar, adorar a Deus aqui, Deus estava liberando algo extraordinário no seu coração. Talvez você não possa contemplar isso com os olhos, mas Deus derramou algo sobre a tua vida. Agora tem uma coisa: você acaba de receber a promessa de Deus, você crê, passa o tempo, a promessa se cumpre, e quando a criança chega à sua adolescência, você ouve uma voz e você discerne que essa voz é Deus. Aí veja aí o que acontece. Gênesis 22, de 1 a 3, diz aí: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. O filho já tinha nascido, tinha posto o nome de Isaque, que quer dizer riso, né? Então passou-se um tempo, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado.
No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar indicado por Deus. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Pelo amor de Deus. Amados, está difícil para você? Quem está passando por luta aqui? Levanta a mão assim. Levanta um pouco. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes, nós tememos, nós somos impedidos ou impedidos pelas lutas, sufocados, nos comprometemos e não cumprimos porque não temos forças para fazê-lo. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Amados, nós servimos a um Deus grande, nós servimos a um Deus fiel, fidedigno, a um Deus que nunca perde batalha, a um Deus que era, que é e sempre será, um Deus que olha para você e diz assim: não temas, eu sou contigo. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, nenhuma chama arderá em você, porque eu estarei contigo a te suster com minha destra fiel. Esse é seu Deus. Esse é o Deus que vai lutar com você. Esse é o Deus que vai dissipar toda essa. Possa ser que você possa ter outras batalhas, mas essa batalha, essa semana, essa batalha, a partir de hoje, vai ser dissipada, assim como a areia da praia. Deus vai destruir toda a obra maligna que está querendo destruir você. Você crê nisso? Amém. Amém. Abraão levava consigo a lenha para o holocausto. Foi colocada a lenha nos ombros de Isaac. Abraão levou as brasas para o fogo, a faca para imolar o seu filho Isaac, e caminharam os dois juntos. Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Olha o segredo, uma coisa que eu descubro agora: o segredo é caminhar junto. Enoque caminhou com Deus, agradou a Deus e Deus tomou coração. Agora Abraão está levando Isaac para sacrificar. E ele pergunta: quer dizer, está aí a lenha aqui no fogo? Mas pai, quem deu o cordeiro para você matar ele em si? Você acha que Isaac não sabia que era ele? Sabia. Porque Isaac é a própria figura de Jesus Cristo. Quando Abraão vai imolar Isaac, amarra ele, que vai imolar, vai matá-lo, a mesma voz que chamou Abraão, bradando: Abraão, não ponhas a mão sobre o rapaz, porque agora eu sei que tu me amas. Aleluia. Querida, há mais de 2000 anos depois, estava Jesus na Via Cruzes, com a lenha, com o madeiro nas costas, indo para a cruz do Calvário, e o Pai ia com ele. Mas sabe o que aconteceu? Que quando levantaram o madeiro, quando foi imolar o cordeiro, a voz não bradou, a voz silenciou, e o cordeiro foi imolado pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Glória a Deus. Jesus foi o sacrifício, foi o holocausto, foi a propiciação pela sua vida. Portanto, pela fé, seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. A pessoa, Deus chama as coisas que não existem para a existência. Ele está dizendo para você hoje: eu vou fazer. Ele está dizendo para você hoje: você não está vendo, não está acontecendo, mas eu estou trazendo a paz que excede todo entendimento do seu coração e da sua vida. Aleluia, aleluia, Deus. Aí diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que foi-lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase 100 anos,
nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado por justiça. Está em Romanos, capítulo 4, versículo 16 a 22. E para terminar, versículo 9 a 11 do capítulo 5 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Porque ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Amém. Agora podemos exultar, podemos nos gloriar em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, mediante dele, receberemos agora a reconciliação. Fique de pé em nome de Jesus.